Boa noite, vamos chegando para mais uma live da nossa Semana de Nutrição. Hoje vamos falar sobre o azeite extra virgem, um azeite que é um alimento, né, que faz parte da nossa vida. É um alimento que todos nós usamos com muita frequência na nossa cozinha, mas também é um alimento que está aí à venda e muita gente não sabe escolher o seu azeite, tem muita gente que não sabe quais são os benefícios do azeite, não sabe o que é que pode e o que é que não pode fazer com o azeite. Então, o que é que a gente fez? A gente convidou o Sérgio Mota, Sérgio que é engenheiro e ele é PhD em Tecnologia e Ciência dos Alimentos. Ele é diretor da Coru Brasil, né? Produz azeites, produz temperos, ervas, e ele entende muito de azeite. Eu digo, se tem alguém mais apaixonado por azeite do que o Sérgio, eu desconheço. E ele já chegou por aqui. Deixa eu mandar o convite. Quem consome azeite extra virgem vive bem, Sérgio? Ah, com toda certeza, né? Com toda certeza. Deixa eu organizar que eu tinha arrumado com um esquema aqui e agora melhorou. Pronto, agora tá Ah, ótimo. com toda certeza. A gente, na verdade, nós somos produto das nossas escolhas, né? Em tudo na vida. Em tudo na vida. Especialmente quando falamos de alimento e longevidade, né? Então, a longevidade ela está vinculada diretamente e especificamente a longevidade saudável, ela está vinculada diretamente às nossas escolhas de estilo de vida, né? E a alimentação faz parte disso aí, né? Então, como a gente combinou, a gente vai seguir aí um roteiro para tentar justificar o porquê a gente está falando sobre azeite e a importância do azeite no envelhecimento saudável, né? Então, Sérgio, inicialmente, antes da gente começar aí o nosso rodeirozinho da live, eu queria que você explicasse como é que você chegou nessa paixão pelo azeite. Eu digo que eu não conheço ninguém mais apaixonado por azeite do que você, que entende muito desse tema. Como é que começou essa sua relação com o azeite e com os alimentos? na verdade, eu não sou originário da área de alimentos, né? Eu tenho um pouquinho de Engenheiro, estrada. né? Eu sou engenheiro, mas não inicialmente na área de alimentos. Eu tenho um pouquinho de estrada nessa coisa da engenharia. Então, eu sou de formação primária, eu sou engenheiro eletricista. Enveredei pelo caminho das telecomunicações, da eletrônica, e depois entrei muito na parte digital, na parte de informática, comunicações por satélite. Mas em 2004, eu fiz uma mudança de carreira importante, né? Foi me dado um programa. As pessoas costumam dizer que quando o engenheiro começa a ficar um pouquinho inteligente, muda para gestão, para gestor, né? Deixa de ser engenheiro técnico para ser gerente, gestor, né? Em 2004, eu era gerente de uma área de tecnologia, numa empresa em Brasília, e fui convocado para gerenciar um programa muito importante, que é o Programa Alimentos Seguros, né? Um programa em nível nacional, muito conhecido e muito importante, que promove melhoria de capacidade e qualidade do setor de alimentos, desde o campo até a mesa das pessoas. E aí eu fui estudar, porque eu não poderia nunca gerenciar um programa sem ter conhecimento técnico para tomada de decisão, né? Que eu acho que isso é fundamental. E aí gostei muito, eu já gostava naturalmente de cozinhar, então a cozinha para mim é um espaço em que eu me identifico muito, né? Então eu comecei a estudar. E desse estudo surgiu uma ideia de se fazer uma pesquisa, porque no Brasil tem um problema muito grave de doenças, as pessoas que contraem doenças por conta de alimentos, ou seja, elas adoecem por estar alimentadas, é até estranho Alimentação isso, né? errada, né? Na verdade, é o trato com o alimento, nesse caso, né? E contamina, e por diversos erros de manipulação e cuidados, as pessoas adquirem doenças, são as doenças transmitidas por alimentos, e que matam, na época que eu fiz o meu doutorado, matavam aproximadamente 5.000 pessoas por ano no Brasil,
os reportados, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem um problema de subnotificação muito grande em todas as áreas de saúde. E aí eu resolvi fazer um doutorado, estudar o que acontece na casa das pessoas com os alimentos, e aí fiz isso em relação aí. Não recebi muito apoio aqui, aí recebi apoio na Nova Zelândia, e o governo da Nova Zelândia me chamou para fazer um doutorado lá, e eu fui. Assumi esse desafio, fui. Aí gostei tanto que entrei no negócio. Lá nessa universidade eles têm uma prática interessante que é você participar de pesquisas de outras pessoas do mesma área de conhecimento, não necessariamente do mesmo escolha de pesquisa, mas da mesma área de conhecimento. E eu participei de algumas pesquisas especificamente na área de ervas, especiarias e azeites, que é justamente onde eu milito hoje, digamos, profissionalmente. Essa é a história. E a paixão por azeite veio de um amigo que eu conheci lá e que possui um pequeno olival lá no Chile, e aí eu sempre o visitava, aí a própria história da Coroa Brasil envolve essa amizade, esse conhecimento lá no Chile. Visitei muitas vezes o Chile, que é um importante produtor de azeite, ainda não é um grande produtor em termos de volume, mas é um importante produtor de azeite de oliva no mundo do azeite, quando se fala de qualidade. Essa é a história. Sérgio, então, o azeite e longevidade, azeite extra virgem, né? Tem que ser o extra virgem, essa relação. Vamos falar um pouquinho sobre longevidade, que eu acho interessante, levantar algumas questões importantes, né? O Brasil é campeão mundial atualmente em morte por doença crônica não transmissível. Então, são as doenças do estilo de vida, eu diria de forma bem simplória. A gente adquire... A gente falou sobre a diabetes aqui, né? Uma delas. Vocês falaram sobre diabetes, né? E nutrição tem tudo a ver com isso, porque o estilo de vida realmente ele concorre fortemente para a aquisição de algumas doenças que são consideradas doenças da idade, mas que não é bem assim. Não necessariamente elas devem estar atreladas à idade. Mas antes de falar da idade, a gente fala de envelhecimento, não é? Então, envelhecimento digamos assim, é uma tendência natural do ser humano, porque nossas células, elas morrem e renascem de tempos em tempos, a gente renova órgãos no corpo humano. Eu não sou médico da área, né? E gostaria, inclusive, de aproveitar isso para... Eu sou apenas um estudioso, né? Você sabe o quanto eu estudo, eu continuo estudando, né? E acho que vou morrer estudando, porque é o que me agrada muito, pesquisar e estudar. Então, eu queria fazer uma ressalva inicialmente, dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo que tudo que a gente vai falar agora aqui sobre saúde, alimentos, etc., não é a minha opinião, é resultado de pesquisa científica. Então, está bem claro para todo mundo que é resultado de pesquisa científica, né? Então, voltando ao assunto, então a gente envelhece. A gente envelhece e como é que isso acontece? Nessa replicação às células, nesse morrer e nascer de novo, existe uma parte do nosso cromossomo chamado de telômero. E é o tamanho desse telômero que vai mudando à medida que as células vão se renovando. E isso está vinculado diretamente ao envelhecimento e às marcas do envelhecimento, que uma das marcas é justamente a senescência celular, a incapacidade da célula se renovar adequadamente ou não se renovar, tá certo? E que causa várias doenças. Esse é um ponto importante para a gente entender isso e como é que nosso estilo de vida e alimentação e o uso do azeite vai interferir nisso. Esse é o primeiro ponto. Então, voltando aos dados, que são impactantes, 55% das pessoas que morrem no Brasil morrem por conta de doença crônica não transmissível. Seria certamente não 100% evitável, mas uma boa parte poderia ser evitada. A ideia é, sabe, Juliana, que a gente envelheça com mais qualidade de vida. A ideia é essa. Que envelhecer, nós vamos envelhecer. Todos nós queremos, né? Só não vai envelhecer Exato. quem morrer, mas que a gente envelheça bem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Que a gente envelheça
com qualidade de vida e dê menos trabalho, as pessoas que cuidam da gente, que a gente tenha cognição no final da vida, entendeu? Que tenha uma certa capacidade de movimento. Isso tudo são enormes desafios para determinadas idades. Então, já expliquei o que acontece com nossas células. Então, a gente adquire, assim, naturalmente, algumas limitações, né, e algumas doenças com o envelhecimento. Agora, a gente pode acelerar isso, né, piorar um pouco a história, né? Vai depender das nossas escolhas. E aí, como é que a gente pode reduzir, então, o impacto disso, né? Então, existem, segundo a Organização Mundial da Saúde, várias medidas que a gente pode adotar para minimizar o impacto disso, né? Como socialização, atividade física, reduzir o nível de estresse, não é verdade? Então, a parte de saúde emocional é muito importante, né? Não E fumar, né? Os hábitos que exato. E cigarro, álcool em excesso. exatamente. É fumo, álcool, né? Inatividade física, né? Então, e a alimentação aí entra como um fator muito importante. Tá certo? Muito bem. Então, se a alimentação é muito importante, vamos focar nisso, que é o nosso objetivo. Existem as outras partes que a gente pode atuar, né? Na parte de socialização, atividade física, saúde emocional, etc. Mas nosso objetivo hoje é falar sobre alimentação, especificamente sobre azeite de oliva. Tá bem? Então, qual é o papel que o azeite de oliva possui no aspecto de reduzir o impacto dessas doenças crônicas não transmissíveis, que se dizia a partir dos 50 anos, e hoje existem relatórios, eu estou aqui com o último relatório do Ministério da Saúde, que fala sobre, vou pegar aqui a colinha do relatório, é o Plano de Ação Estratégica para o Enfrentamento das Doenças Crônicas, de 2021 a 2030, do Ministério da Saúde. Quem quiser procurar isso é muito interessante para entender o que está acontecendo com o brasileiro à medida que ele vai envelhecendo, né? E o que chama a atenção é que doenças crônicas não transmissíveis, como doenças respiratórias, cardiovasculares, doenças metabólicas, está aparecendo com idade de 35 anos, é impressionante. Né? Cada Então, vez pessoas... mais cedo, né? cada vez mais cedo. Resultante, certamente, do nosso estilo de vida e das nossas escolhas. Então, com o Brasil, quando a gente fala de azeite de oliva, então a gente pode perguntar, o que é que tem, então, um azeite de oliva que é tão importante? Porque não é barato. Um azeite de qualidade não é barato. E eu diria mais a você, é um dos produtos de maior valor agregado que a gente encontra na gôndola do supermercado. É azeite de oliva. Porque, novamente, fazendo a ressalva que eu não sou nutricionista, eu sou um estudioso, pesquisador na área Já de vi uma ciência e nutricionista tecnologia. aqui, que é a doutora Karina Leles. Pois é, eu não sou nutricionista, então vou fazer a ressalva que eu sou um pesquisador na área de alimentos, né, de ciência e tecnologia de alimentos e saúde humana, né, que aí permeia várias ciências, não só alimentos, né? Mas eu diria o seguinte, que as nossas células precisam se alimentar e a gente faz as escolhas entre macro e micronutrientes que têm os alimentos. Existem, então, 3 categorias bastante conhecidas, né? Que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E a gente vive batalhando, fazendo escolhas do nosso menu, né? Do nosso prato, da nossa dieta, para buscar uma melhor identificação com o nosso jeito de ser, como a gente processa, porque isso é uma coisa interessante. Muita gente acha que está comendo aquela comida saudável, está tudo certo. Sim, mas como é a sua biodisponibilidade para certos alimentos? Como você processa? Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena e cada dia mais tem se pesquisado muito na área de nutrigenômica, que é um ramo da nutrição que estuda, que associa, né, nosso DNA ao nosso comportamento alimentar e resposta nossa aos alimentos que a gente consome. Isso é muito importante. Então, mas em geral, a gente está consumindo aí nutrientes, né, para permanecer vivo, em forma de proteínas, basicamente carboidratos e gorduras.
do ponto de vista de macronutrientes. Do ponto de vista de micronutrientes, entre os minerais, as vitaminas, entendeu? E uma série de outros componentes bioativos que vêm com os alimentos. E os suplementos, que hoje tem uma infinidade de suplementos, que eu fico impressionado. Fico impressionado com a quantidade de suplementos que existe no mercado. Né? E onde é que entra o azeite aí, Sérgio? Onde é que entra o azeite? Vamos Pois pro é, azeite, o azeite é uma quer saber gordura. do azeite. Um azeite é uma gordura. O azeite é uma gordura que está presente em tudo. O melhor prato que você já comeu na sua vida, eu imagino que você se lembra, eu lhe digo com pouquíssima probabilidade de errar, de que esse prato, para você que está nos vendo e ouvindo, ele reunia um equilíbrio entre gordura, acidez e sal, se for um prato salgado, digamos assim. Ou seja, o equilíbrio entre essas três coisas nos dá aquela sensação de prazer ao se alimentar. Isso é muito importante. Então, uma gordura é importante. E se a gente observar, a gordura sempre está presente no café da manhã, ao fazer um ovo, mesmo que faça com água, mas o ovo é rico em ômega 6, não é verdade? É uma gordura, tá certo? Então, e aí eu vou para o almoço, eu estou preparando uma proteína, eu vou cozinhar e vai ter uma gordura, porque eu vou refogar um alho, uma cebola, tem uma gordura que eu escolho, não é? E no jantar também, e assim vai. E é no restaurante que se prepara muito os alimentos com gordura. Então, a gordura está presente. O azeite é uma gordura. E como gordura, e essa é uma coisa que a gente não se lembra muito, como gordura, o azeite de oliva é um blend, é um universo de ácidos graxos, como as outras gorduras, a manteiga, a banha de porco, enfim. Então, aí eu vou aproveitar aqui para mostrar um quadrinho para vocês, e depois eu vou até compartilhar com o Guia Viver Bem, um quadrinho que eu montei já de algum tempo, tem essa publicação no Instagram da Coru, As Gorduras na Cozinha e Sua Saúde, certo? Então, eu elenquei aí umas 20 tipos de gordura que você pode usar na cozinha e como é a composição dessas gorduras em ácidos graxos, que finalmente vão definir o quão saudável está sendo o meu preparo quando eu falo de gordura. Eu estou falando de gordura, de azeite de oliva, de gordura. E, incrível, o azeite de oliva, essa parte verde, gente, é justamente a quantidade de gordura monoinsaturada em cada tipo de gordura. Não vai dar para ver aqui o detalhe, mas o primeiro lá em cima, que tem a maior parte, é o azeite de oliva. Então, na escala, vem azeite de oliva, óleo de canola. As pessoas são muito contrários aos óleos vegetais. Mas óleo de canola possui, em média, 73% de gordura monoinsaturada. É considerável. Aí todo mundo diz, que canola, que planta é essa? É um aspecto curioso. A gente conhece óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão, né? Canola. Já ouviu falar dessa planta? Não existe essa planta. Canola é uma modificação genética de uma semente chamada couza. E canola significa Canadian Oil. C-A-N-D-O-L. Canadian Oil. É uma patente canadense que criou o óleo de canola. É uma patente que foi feita uma transformação genética numa semente que tem uma grande quantidade de óleo, mas que é tóxica para o organismo humano. E foi transformada geneticamente para deixar de ser tóxica. E virou uma patente que vende no mundo inteiro óleo de canola. Então, quando a gente fala de gordura, a gente pode estar falando de várias coisas. O que é comum, muito comum aqui no Brasil? É a gente usar manteiga, é a gente usar azeite de oliva, é a gente usar os óleos vegetais, né? Por uma questão até econômica, se usa muito óleo vegetal, que é mais barato que azeite, ok? Óleo de e assim soja, vai. né? Lá fora, nos países, digamos assim, mais... Óleo de soja, por exemplo, durante muito tempo se usou óleo de soja aqui, tem usado menos, ainda bem, porque é rico em gordura saturada, óleo de soja, não é uma boa, tá certo? E que causa aterosclerose, então uma série de outras doenças. Então, quando eu falo de azeite, eu estou dizendo, essa é uma gordura, é o rei das gorduras, porque é muito saudável. Porque em sua composição, embora tenha gordura saturada, poliinsaturada ômega 6, ômega 3, mas em muito menor quantidade.
Então, usar azeite de oliva é importante. Mas por quê? Por que, então? Como é que atua, então, esse azeite de oliva no meu organismo? Aí eu vou mostrar outro quadrinho que eu fiz, que eu vou compartilhar. Então, por que que o azeite de oliva... Vou compartilhar com vocês, para vocês publicarem. Por que que o azeite de oliva é chamado de ouro líquido? É chamado de ouro líquido. Porque nos seus componentes bioativos, aí entra o início, digamos assim, da parte, eu diria que talvez interessante para as pessoas que estão assistindo, o início de onde está, para a gente descobrir onde está de fato o valor de um azeite de oliva. A gente diz, azeite é bom para a saúde, mas por quê? Por quê? Ah, eu não sei. É, exatamente, não sabe. Mas vamos lá, vamos descobrir isso. Por que é? Por conta de dois aspectos. Na verdade, são três, mas dois mais importantes da composição desse azeite de oliva quando ele é de qualidade. Gordura monoinsaturada, que eu já mostrei, a composição muito alta, azeite de qualidade pode chegar até 80% de gordura monoinsaturada, tá certo? E polifenóis, que é quem dá, digamos assim, aquele aspecto do aroma, da cor, mas os polifenóis, do azeite, né? Mas os polifenóis também são eles que vão atuar diretamente no nível celular, trazendo benefícios enormes. Por exemplo, atuando na parte de ação antitumoral, reduzindo, juntamente com a concentração de gordura monoinsaturada, o LDL, que é o colesterol ruim, e o colesterol total, aumentando o HDL, que é o colesterol bom, né? Então, atuando na captação, na melhor captação de cálcio, para que a gente possa reduzir, ou seja, aumentar a calcificação e a mineralização dos ossos, ok? Reduzir bastante o impacto de osteoporose, e especialmente o azeite de oliva, e tem inúmeros trabalhos, quem tiver interessado eu posso mandar. Essa semana eu passei semana estudando, por conta dessa live. Né? Olha a Então eu tenho responsabilidade. reunido aí, muita responsabilidade, porque eu tenho reunido aí uma série de publicações, infelizmente estão todas em inglês, não estão em português, o Brasil não pesquisa muito nessa área, né? Então, mas eu tenho, quem quiser se interessar, eu tenho quantidade enorme para cada tipo de atuação do azeite de oliva no nível celular, tá certo? E que resulta em melhoria da qualidade de vida e na saúde das pessoas. Como redução, inclusive, do impacto de alguns tipos de câncer. Mas diga, Juliana. Sérgio, não, uma dúvida que veio aqui, né? Você falando da quantidade de gordura monoinsaturada, dos polifenóis. Todo azeite tem essa quantidade de gordura, todo azeite tem essa quantidade de polifenóis, todo azeite faz bem para o nosso corpo? Não, infelizmente não. Então, esse todo é o grande desafio do virgem. Muito menos. Esse dom extra virgem virou uma chamada comercial, né? E a gente aprende as coisas por cima. Eu diria o seguinte, na área de alimentos, a gente precisa ficar mais atento para todos os alimentos, não só para azeite. Onde é que a gente compra mais alimentos hoje? No supermercado. O supermercado não é o culpado de estar lá com produtos que não são tão saudáveis, não é verdade? A gente encontra inúmeros produtos que não são saudáveis no supermercado. Mas é onde a gente faz as nossas compras por conveniência. Mas a gente faz na feira também. E da feira eu encontro alimentos saudáveis e não saudáveis também. Em todos então, os lugares, consumidor, né? Todos os lugares. Então, não diria que o supermercado é o grande vilão da história. Mas o consumidor precisa se preocupar um pouco mais de olhar a rótulo. Porque nem todo azeite extra virgem, de fato, é de qualidade do ponto de vista funcional. Ele pode ser saboroso, eu garanto a você que eu faço azeite de petróleo e coloco na cor que você quiser, no sabor e aroma que você quiser. Eu vou para o laboratório e eu faço. E você vai achar uma maravilha, mas aquilo vai te fazer mal. Então, infelizmente, a ciência e tecnologia de alimentos chegou nesse nível. E a gente precisa tomar muito cuidado. Então, é preciso tomar cuidado na hora da escolha do azeite. Um outro aspecto importante no caso dele.
Uma outra coisa A va- importante no caso do azeite, no caso do azeite de Já já ele oliva, responde, porque a menina está perguntando aqui valor. Acho que é valor. já vou responder como escolher Pronto, ele azeite. responde. Uma outra coisa importante, como que eu falo muito, é que o quanto de azeite de oliva a gente utiliza na nossa dieta. O Brasil, esses dados aqui, eu estou com os dados atuais do International Olive Council, que é um organismo internacional nominado pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU, tá certo? Através da UNCTAD, para fazer a gestão de classificação de azeite, qualidade, etc., azeite do mundo todo. Chama-se IOC. Quem botar isso na internet vai encontrar. IOC, International Olive Council. Você vai encontrar lá informação à vontade para você aprender sobre azeite. Ok? E o que é interessante é que o Brasil tem aumentado o consumo de azeite per capita, né? Por pessoa. E eu estava falando isso com você ontem, né, Juliana? Ao telefone, Isso. para nos preparar para a live, e você ficou, acho que, surpresa, né? Quando eu disse assim, muito surpresa. O Brasil vai consumir em 2022, estimativa, 234 milhões de garrafas de azeite. Que maravilha, né? Que é muito, né? Não é. Acho que todo mundo teve Isso essa reação, a mesma reação que eu. não é nada, porque isso representa aproximadamente uma garrafa, 2. Uma garrafa por ano por pessoa. Não é absolutamente nada. Eu vou tomar um pouquinho de água. Então, não é nada. Portugal consome 40 garrafas por ano por pessoa. E aí, vamos lá, então. Como é que é importante? Não vou voltar à história da saúde, do envelhecimento. Aí, quando a gente vai ver a ocorrência e a prevalência, como se fala em termos de saúde, de doenças crônicas não transmissíveis em Portugal, contra o Brasil, a gente já vê uma diferença enorme. E a Itália, então, Espanha, entendeu? Por quê? Porque está aí a prova. A gente utiliza gorduras não saudáveis, na maioria das vezes, para usar. E quando vou comprar o azeite, aí vou entrar na pergunta que a Val está fazendo. Qual é a quantidade, a Val está fazendo, né? A pergunta, qual é a quantidade, então, por pessoa? Qual a quantidade que a pessoa deve consumir por dia? Muito bem. Pesquisas científicas indicam, e existe comprovação científica em teste com humanos, em pesquisa cohort, com 3.000 pessoas de várias nacionalidades, etc., ok? Para dar confiabilidade à pesquisa, que pelo menos, uma colher de sopa, que equivale, que é uma dose que está lá no rótulo do azeite. Uma dose padrão por dia, por pessoa. Uma colher de sopa daquele azeite, aí sim, tem que lembrar de qualidade. Uma colher de sopa dá aproximadamente 12 gramas de azeite, o que dá aproximadamente entre 9 e 11 gramas de gordura monoinsaturada por pessoa por dia. Aí a gente não pode deixar de falar, a gente não pode falar de uma coisa interessante, que é como é que a gente prepara a nossa refeição, não é verdade? O que é que a gente faz? Aí eu acho muito engraçado, eu não sou muito de rede social de fazer vídeo aparecendo, né? Mas eu já deu vontade de fazer aquele vídeo que eu vejo muita gente fazendo. Eu fico curioso, daqui a minha paciente, as nutricionistas fazem muito isso, né? Chegando aqui, que vai comer isso, que vai comer aquilo, se pode liberar aquilo. Eu acho muito engraçado tudo isso. Para dizer a vocês, olha só que eu acho muito engraçado quando chega um amigo, ou então alguém que vem conversar comigo sobre azeite, aí diz assim, não, mas na minha casa eu tenho um azeite de qualidade para finalizar a minha salada. E eu tenho óleo, eu uso um azeite só para cozinhar. Mas eu tenho um azeite de qualidade. Aí vamos lá. Olha só que equívoco. Primeiro, eu uso para preparar uma proteína para uma pessoa aproximadamente 50 ml de gordura. Mais ou menos isso. E aí eu uso no prato, na minha salada, no máximo 5 ml de azeite. Dou aquela borrifadazinha rápida, de preferência que a tampa tenha aquela retenção para não cair muito, para não gastar o azeite. Não é verdade? Não é assim? Não é assim? E aí, como é que eu posso
reclamar depois se eu adquirir uma doença crônica não transmissível. Pressão alta, aterosclerose, depressão, tem a ver com isso também, Sérgio, né? agora a gente escuta muito, aí você que entende do assunto, que o azeite, ele não deve ir para o fogo. Então, talvez por isso muita gente não leva o azeite bom para o fogo, É, né? Isso aí isso. procede ou Essa, não? essa é a primeira pegadinha que eu disse a você que eu ia, e mito, né? Que a gente ia derrubar nessa live. Bom, toda gordura tem uma coisa chamada de ponto de fumaça. É muito Isso. simples. Ponto de fumaça é o ponto, ela começa a fumaçar. Esse ponto marca, em geral, toda a gordura. Óleo vegetal, azeite de oliva, que é um óleo vegetal, também é diferenciado, mas é um óleo vegetal, manteiga, banha de porco. Quando começa a fumaçar, é que há um início de mudança nas moléculas da gordura. Isso libera componentes tóxicos. Então, é preciso tomar cuidado. Então, os fabricantes de azeite, grandes fabricantes, que vendem muito azeite fake no mercado, está em moda falar de fake, né? Fake news, né? E a verdade é essa, e já já eu vou dizer por quê, vou comprovar. Eu comprei aqui hoje 5 garrafas de azeite para mostrar para vocês as diferenças, tá? Em diversas categorias de azeite, tá Quem certo? está Já já eu assistindo, vou não mostrar. sai agora, que já já o Sérgio vai mostrar, né? Vou Como mostrar escolher o 5 azeite. azeites O que que é que a gente tem? provavelmente vocês já consumiram desses azeites, que eu comprei num supermercado bem conhecido daqui. Tem uma infinidade, como eu disse, supermercado adequado. Ele vai vender e o cliente escolhe o que quer, né? Pois bem, Isso. então, deixa eu dei uma perdida aí agora no assunto. Eu Você está estava falando do ponto falando, de fumaça. do ponto de fumaça. Pois é. Então, cada gordura tem esse ponto. O ponto de fumaça, gente, está ligado diretamente à concentração de gordura saturada e monoinsaturada de uma gordura. Então, quanto maior a concentração de gordura monoinsaturada, ácido oleico, ômega 9, são sinônimos, que é o que deveria ter bastante no azeite de oliva, maior esse ponto de fumaça. Ou seja, eu não devo utilizar uma gordura se no meu processo de cozimento, de cocção, seja assar, cozinhar, etc., grelhar, vai passar daquela temperatura. Por que é que se colocou essa pegadinha e esse mito no mercado que não se deve usar azeite de oliva para fazer preparos na cozinha? Porque os azeites que mais se vendem no mercado comerciais possuem baixa concentração de gordura monoinsaturada, de tal forma que eles omitem essa informação no rótulo. É uma das dicas que eu vou falar no final para vocês. Como escolher um azeite de oliva. Tá certo? Então, eles omitem. Por conta de que eles omitem? Se isso é tão importante, tanto para eu me orientar na cozinha, quanto para eu escolher o azeite. Porque a nossa legislação é muito falha. A Uhum. verdade é essa. Eu não tenho nenhum receio de que venha alguém do Ministério da Agricultura me questionar absolutamente, porque o que eu vou dizer agora tem base científica. O Ministério da Agricultura possui uma instrução normativa que regula qualidade de azeite de oliva e classificação de azeite de oliva no Brasil, para ser comercializado no Brasil, datada de 30 de janeiro de 2012, que é a instrução normativa número 1/2012, quem quiser pesquisar, vá lá. Está lá dizendo toda a classificação. Nos anexos tem, os anexos contêm todas as análises físico-químicas que tem que ter o azeite de oliva, os parâmetros físico-químicos e sensoriais e as suas classificações. Porém, está perfeita. A instrução normativa do Ministério da Agricultura é perfeita. Porém, na seção de rotulagem, não diz que o fabricante Precisa. deveria colocar essas informações importantes no rótulo. O que é que faz isso? Nivela todo mundo. Todo o azeite que está na gôndola, por isso que o consumidor vive comprando de forma enganada, potencialmente, outros alimentos. Eu acho que acontece isso também. Né? Então, esse é o grande problema. Então, como fazer para se defender disso? Para escolher um bom azeite. Tem Ó, algumas dicas. certo. Sérgio, a Val está perguntando qual a temperatura Ah, desse a ponto de temperatura. fumaça.
a temperatura do ponto de fumaça de um azeite de oliva extra virgem de qualidade, ou seja, com teor de gordura monoinsaturada acima de 70%, ok? É 200 graus. O fogão doméstico vai até, no máximo, a 175 graus. Ou seja, por que eu estou usando uma gordura ruim para me contaminar, se eu posso usar um azeite de oliva de qualidade, já que o meu azeite de oliva vai suportar aquela temperatura? Então, definitivamente, a gente sabe que existem alguns preparos que a gente tem que usar outros tipos de gordura, especialmente, por exemplo, alguns preparos de origem da culinária francesa, que exige o uso da manteiga, que é rica em gordura saturada. Não é uma boa usar muito manteiga, mas é uma delícia, não é verdade? Então a gente usa. A gente usa. Tudo que é feito com manteiga é maravilhoso, não é? Então a gente usa. Não pode usar a manteiga como a primeira gordura da cozinha. Então, se você consegue eleger o azeite de oliva de qualidade para os seus preparos e finalizações, está perfeito. Mas não compre, por favor, um azeite ruim, que você desconhece o perfil lipídico desse azeite, né? Ou a concentração de polifenóis desse azeite, tá certo? E simplesmente porque eu quero cozinhar com uma gordura e finalizar com outra. Isso não é uma, digamos, uma decisão saudável, nem para você, nem para sua família. Ok? Então, você pode sim, diga. A Val está dizendo aqui, então podemos levar para o fogo sempre o melhor azeite. A gente pode, tranquilo. Ah, claro. Se coloca então fogo baixo, não tem problema nenhum. Ah, nem refogar é perfeito, o azeite para refogar, qualquer coisa. Agora, vamos falar de forno, né? Se eu vou levar alguma coisa para o forno e eu vou subir a temperatura do forno acima de 200 graus, aí eu não sei. Aí eu não recomendaria. Aí existem outras gorduras que suportam temperaturas superiores, tá certo? Não são tão saudáveis do ponto de vista de perfil lipídico da gordura, mas pelo menos não vira tóxica para a gente no alimento. Ok? Sim. Não passa desse ponto de fumaça. Mas vamos voltar então. Então, e como é que a gente faz azeite, né? Então, né? Vamos aprender, é muito simples. Ontem eu te ensinei a fazer azeite, tá lembrado? Oh. Né? Tá lembrada disso? Te ensinei a fazer azeite. Você compra, eu vou dizer, vocês vão achar engraçado, mas é isso mesmo. Você compra aquele moinho antigo, que é da minha época, não é da época talvez da maioria que está assistindo nossa live, mas você compra aquele moinho antigo que você ataca ele por um parafuso que aperta ele na mesa da cozinha. Antigamente a gente moía carne com ele, não tinha moedores elétricos, então colocava a carne e moe. Muita gente ainda usa no interior para moer o milho, para fazer canjica, usa muito aquele moinho. E aí você pega 10 quilos de azeitonas próprias para fazer azeite, tá certo? E vai colocando e moendo o fruto inteiro, né? Porque é moída a azeitona inteira, porque boa parte do óleo está concentrado na polpa. A azeitona é um fruto. Está concentrado na polpa e uma outra parte está concentrada na amêndoa que tem dentro do caroço. Então, você moe com tudo. Aí fica aquela pasta, vai sair água, a azeitona tem concentração de água, né? Tem o óleo, tem a parte sólida. Aí vai sair um pouco de água, do mesmo jeito que acontece com o milho ou com uma carne que esteja mais hidratada. Vai sair aquela água e fica aquela pasta. Aí você vai misturar bem aquela pasta, depois você vai pegar aquele líquido que saiu, você vai apertar num pano, tipicamente isso, com um filtro, e você vai ali sair daquela massa homogênea que ficou, vai sair água e azeite. Por densidades diferentes, o azeite tem uma densidade 0,94, entendeu? É mais leve que a água, o azeite vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo. E você tira o azeite mais puro do mundo, acidez com certeza abaixo de 0,2%, altíssima concentração de polifenóis e antioxidantes, vitamina E, etc. Ok. Ah, mas não dá para fazer esse azeite assim todo dia em casa, é verdade. Para cada 10 quilos de azeitonas, para as pessoas que estão assistindo, que gostam de dados, para cada 10 quilos de azeitonas se consegue aproximadamente 1 litro de azeite. Essa é a média. Tá bem? E como é que é na indústria? Do mesmo jeito, gente.
Só que aí entram várias peculiaridades. A qualidade desse azeite que a gente vai ver agora, daqui a pouco, ela começa no campo. 75% do custo de um azeite está no campo. Está na produção das azeitonas, dos olivares. Existe, só por curiosidade, mais de 1.350 tipos diferentes de azeitonas no mundo. A Val já está perguntando. A Val está querendo saber tudo de azeite. 10 Não quilos é? de qualquer Parece até que ela não sabe. Ela é esposa de um grande amigo meu. Como é que é? Olha, qualquer tem? azeitona. Qual azeitona ela está perguntando? Qual é o quê? Qual azeitona? Qual tipo de azeitona? Ah, tá. Muito bem. Aí, Não como eu disse, é a existem azeitona em infinidade. conserva do mercado, não vale, né, Sérgio? Não, aquilo é um picles. Aquilo, na verdade, azeitona, de fato, eu tive essa oportunidade já de provar a azeitona direto no pé, não é nada daquilo, você não consegue comer de tão amarga que é, né? Mesmo ela estando madura, né? Isso é uma coisa interessante. A azeitona, ela é verde, ela é roxa e ela é preta. Isso é o grau de maturação. Então, o mesmo pé que da azeitona verde, da azeitona roxa, da azeitona preta. Vai Qual depender o do grau de momento de fazer o maturação da melhor azeitona. azeite? É a azeitona verde? Ah, não. Aí a Val perguntou sobre outra coisa, não foi? Deixa eu responder logo a ela. O que foi que Qual ela azeitona? perguntou? Qual azeitona? Ah, como eu disse, tem 1.350 tipos diferentes, mas mais ou menos umas 30 tipos são mais usados no mundo. A arbequina é muito popular, de origem espanhola, coroneiki, de origem grega, e cada azeitona, frantoio, de origem italiana, e assim vai, né? São as mais comuns na América do Sul utilizadas, né? Frantoio, tem a picual também, né? Mas a arbequina é muito plantada, porque a arbequina produz muito e muito rapidamente, mas não dá um grande azeite. É aí onde vai a questão. Cada tipo de azeitona tem um perfil lipídico específico, tem uma acidez específica, uma característica de polifenóis. E o melhor momento que você perguntou de se fazer o azeite é quando a azeitona termina um processo de biossíntese chamado de lipogênese, que é quando a planta começa a produzir óleo e se deposita, né, na fruta, né, no caroço e na polpa. E aí onde está o primeiro segredo da produção de um bom azeite. É colher a azeitona no momento do final da lipogênese, quando ela atingir o máximo, que a partir daí a azeitona começa a amadurecer muito rapidamente e ela vai fermentar, como todo fruto. Então, esse é um risco. E aí é onde começam os azeites ruins, porque as grandes empresas produzem milhões e milhões de litros de azeite por ano, elas não têm essas plantações para suportar isso. Elas compram azeitona de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é lado. Existe até um teste de autenticidade, que é possível você identificar de onde veio a azeitona que fez aquele azeite estar na sua garrafa. Olha que interessante. É possível você descobrir isso. Tá? Até isso. Existem inúmeros testes para se fazer com azeite de oliva. Ok? Mas vamos lá. Então, o melhor momento de colher é isso. Aí você colhe a azeitona naquele momento adequado, final da lipogênese, uma boa parte está com azeitona madura, outra parte está com não tão madura, outra parte está com azeitona verde, porque depende muito da insolação, né? Do quanto de sol está batendo em cada lado. E aí entra o segredo de se plantar a oliveira, a posição no terreno em relação ao sol ao longo do ano. Tudo isso tem um estudo para isso, né? Não é tão simples assim. Aí eu colho a azeitona, ela vai misturada com um pouco de engaço, que é aquele galhinho que fica segurando ela, né? No galho maior, e ela vai para ser processada, né? Que geralmente a indústria é dentro da fazenda, porque por que precisa isso? Porque na hora que você tira a azeitona do pé, ela começa um processo enzimático que pode causar aumento de acidez, oxidação da azeitona e etc. Então, o mais urgente possível, você tem que produzir o azeite. Então, se colhe a azeitona, sei lá, entre 6 e 8 da manhã, e depois você, em 1 hora, você já lavou, desengaçou, tirou folha, lavou, moeu,
está no processo, que é o processo, aquele processo que a gente usa o pano para amassar, homogeneizar, na indústria chama-se maceração, em inglês é muito utilizado esse termo em inglês, chama malaxation, que é um grande cilindro que fica com as pás, homogeneizando aquela pasta, tá certo? E cuidando justamente de ativar as enzimas, tá certo? Que vão liberar o óleo das moléculas do azeite, das moléculas da azeitona, aquela parte sólida. E esse é onde está o segredo da produção do azeite de qualidade. Porque é aí também onde se frauda muito. Como? Aumentando a temperatura, por exemplo, nesse moinho, fazendo circular água quente ao redor, entendeu? Aí, isso aí reflete, esse método reflete no resultado final desse azeite. Tá todo mundo querendo saber como é que escolhe o azeite no supermercado. Ok. A gente tem que marcar Isso reflete, eu vou terminar rapidamente com essa história, para a gente falar sobre o azeite do supermercado. Isso vai refletir na acidez do azeite, na concentração de polifenóis, no perfil lipídico do azeite, ou seja, na concentração de gordura monoinsaturada, ou seja, em tudo do azeite. Em tudo do azeite. Então, o que deveria existir? Nos rótulos deveríamos ter, pelo menos, primeiro, não é por acidez, gente, que se escolhe azeite de oliva. A gente aprende errado. Porque o lado comercial nos ensina errado muitas coisas sobre alimentos, né? E azeite não é diferente. Então, não é acidez. A acidez indica o frescor do azeite, quão rápido a azeitona foi e a qualidade dessa azeitona que foi colhida, e quão rápido foi feito o azeite, os cuidados, digamos assim, nesse processamento, no processo de maceração, tá certo? Os cuidados para não deixar a temperatura subir bastante. Tudo isso vai refletir na acidez do azeite. O tipo de azeitona utilizada também influencia. Mas, então, esqueça. Como eu disse lá no início da nossa live, se você fizer um azeite em casa, você vai obter um azeite no método mais artesanal do mundo, você vai obter um azeite de excelente qualidade, abaixo de 0,12%. Então, por que é? A grande pergunta, por que é que vocês acham que a maioria dos azeites que estão disponíveis nas gôndolas são 0,5%? Esse azeite, qual é a desse azeite? Não é? Aí existem várias explicações para isso. Primeiro, não recomendo nenhum desses. Se você vai consumir azeite para você olhar ele com respeito como um alimento que vai te trazer longevidade saudável e vida saudável, independentemente se você está numa faixa de idade que pode correr um risco de adquirir uma doença crônica não transmissível, tá certo? Se você preza pela sua saúde e pela sua alimentação, você não vai escolher um azeite 0,5%, definitivamente. Tá certo? Porque 0,5% significa o uso de azeitonas ruins na produção do azeite, uso de técnicas físico-químicas, como, por exemplo, colocação junto com essa pasta de solventes, que vão se ligar às moléculas do azeite, vai ajudar a você extrair mais azeite da azeitona, tá certo? Talco, acredite, se usa talco. Para aumentar, o talco não aumenta muito, de 2% a 5% na produção. Mas temperatura pode aumentar 10%. Temperatura e tempo nesse processo de maceração. Mas isso prejudica o azeite. E dá esses azeites ruins. E por que chama de extra virgem? Eu já expliquei. Porque o Ministério da Agricultura tem uma instrução normativa que diz que qualquer azeite abaixo de 0,8% pode ser denominado de extra virgem. Gente, ok. Essa regra é internacional. Mas tem outros indicadores que os fabricantes não colocam no rótulo. Então, como vê um rótulo de azeite? Vamos, tá todo mundo curioso. A gente já está chegando em 1 hora de live. Vamos embora, vamos terminar. Terminar para responder alguma outra pergunta que a gente não tenha abrangido aí na conversa. É muito assunto, é muito interessante o assunto de azeite. Vamos lá, então. Como eu disse, eu comprei 5 garrafas de azeite. Ok? 3 azeites com acidez dessa, chamada de comercial, 0,5%. E 2 azeites, que eu diria que são classificados por mim como compras inteligentes, nesse momento. Nós estamos sem azeite da Coru, eu estive agora no Chile, depois da pandemia, e fiz o equivalente a 80 mil litros de azeite. Mas por conta de um acordo comercial que a gente tinha, que não foi em frente, por conta de pressão desses grandes fabricantes que não queriam ver o azeite de Coru, eu quero dizer isso, eu quero que eles venham contra mim, provar que estou errado.
tá certo? Vieram comercialmente nesse nosso grande parceiro comercial e para, de certa forma, os proibir, por conta de uma parceria que eles têm de mais longa data, de colocar um azeite que eu produzi, 0,18% de acidez, 78% de gordura monoinsaturada, no preço desses azeites que são oferecidos comerciais 0,5%. Por quê? Porque aos poucos a marca Coru ia dominar, porque as pessoas iam comprar a marca Coru. Então eu estou em busca, atualmente, de um outro parceiro comercial para trazer esse azeite. Esse azeite foi produzido, não podia ficar esperando, foi comercializado pelos produtores lá no Chile. Foram cinco donos de fazendas que eu fiz negócio lá com eles para produzir um azeite de qualidade no preço baixo e consegui, né? E eles venderam para a Itália, Estados Unidos, onde eles têm outros acordos comerciais. Esse era o risco, eu fazer o azeite e não conseguir importar. Porque é muito caro, sabe, Juliana? Um contêiner de azeite custa $80 mil, não é barato. Lá, preço lá. Depois você paga os impostos, vai ficar em 120, $130 mil. É muito dinheiro para você investir, para deixar parado por 2 anos. Porque nós não temos aqui, em Natal, no Rio Grande do Norte, um indicador de consumo de azeite muito grande ainda, mas a gente espera que isso melhore. Mas é isso. Então, vamos lá para o azeite. Então, eu comprei 5 azeites. Eu vou mostrar primeiro um azeite. Possivelmente vai aparecer rapidamente a marca. Eu vou tentar mostrar a tabela nutricional, onde tem o indicador de gordura monoinsaturada quando existe. Porque a maioria não tem essa informação. Porque Só aí, antes de você onde mostrar, eu... o primeiro ponto, a acidez tem que ser menor que 2. Abaixo de 0,3. Abaixo de 0,2. Não, o ideal é que seja menor que 0,2. Tá certo? Menor que 0,2. Esse é o azeite ideal. Por quê? Porque você vai ter a gordura monoinsaturada acima de 70%. Certo. Ou seja, quais são os outros? Quem coloca... Não, aí sim, a análise sensorial. Ninguém coloca. Os azeites da Coru, quando a gente tinha safra dele, tinha análise sensorial, indicava o grau em análise sensorial se faz 3 avaliações, né? O que a gente chama de o frutado do azeite, o amargor e a picância, ou seja, a pungência do azeite. São as 3 características que um azeite perfeito, puro, vai te dar essa sensação quando você consumir ele sem nada, puro. Azeite para testar, tem que consumir azeite puro, tá certo? Acidez abaixo de 0,2, pode-se tolerar 0,3, por conta que existem alguns tipos de azeitona que dão um azeite muito puro, porém uma acidez um pouquinho maior, nunca acima de 0,3. Ok? Gordura monoinsaturada, 70%. O que é que alguns fabricantes que começam a colocar essa informação no rótulo traseiro, mas colocam de um jeito que dificulta o consumidor, não coloca o percentual, coloca um peso. Pô, você tem que fazer uma conta dentro do supermercado. Já é difícil olhar rótulo, imagina fazer uma conta. É 9 gramas em 13 ml. Ainda coloca 2 unidades de medidas diferentes. O Ministério da Agricultura não vê isso. Eu fico impressionado. A pessoa é obrigada a conhecer de unidade de medida para saber a densidade do azeite, para transformar grama em litro, para poder fazer a comparação com a dose de 13 ml. Eles colocam dose padrão, 13 ml, que é uma colher de sopa rasa. Ok? Aí coloca, esse azeite tem 8 gramas de gordura monoinsaturada. O que adiantou isso para o consumidor? Mas eu vou traduzir para vocês, e na matéria que a gente está escrevendo aí para o Guia Viver Bem, vai estar lá, 9,1 gramas. Gente, o azeite que tiver menos que 9,1 gramas de gordura monoinsaturada, não compre. E aquele que omite essa informação no rótulo traseiro, na tabela nutricional, também não compre. Se ele omite, é porque ele não é de qualidade. Certa vez, num cliente muito importante nosso, eu vi uma senhora escolhendo azeite. Essa história precisa ser contada. E eu fiquei quieto, observei. Ela pegou uma garrafa do nosso azeite de 250 ml, na época, e um azeite, outro, envasado em PVC, de 1 litro, 4 vezes mais. Preste atenção. Os preços parecidos. Aí ela olhava, um olhava o outro, esperei, ela decidiu. Ela virou as garrafas, olhou os rótulos traseiros, finalmente decidiu pelo nosso. Eu fiquei impressionado, aí perguntei para ela, senhora, por que a senhora escolheu esse azeite?
Ela disse, simples assim, a empresa que tem a coragem de colocar todos esses indicadores de qualidade é porque é séria. E eu Olha digo aí. isso para vocês. Indicadores em azeite, em rótulo, é muito importante a gente ver. Então, 9,1 gramas. Se não tem, não compre. O que é que você vai encontrar mais nesse momento? Infelizmente, no Brasil, quase nada. Mas eu vou mostrar um azeite agora a vocês, que é o último que eu vou mostrar, que possui o perfil lipídico completo. Isso me surpreendeu hoje no supermercado. É um avanço, mas não é um azeite barato. Custou R$ 72 a garrafa de 500 ml. Mas certamente ele vale isso, porque ele é sério, com certeza, esse azeite. É um azeite de origem portuguesa, tá? Ok? E eu comprei ele por conta do rótulo, por conta do perfil lipídico. Então, ele lá tem não só gordura monoinsaturada, tem saturada, teor de gordura trans, que geralmente é zero, e tem poliinsaturada, porque o azeite é uma fonte importante de ômega 6. Pode chegar até 10% na sua composição de ômega 6. Ok? Ou seja, o azeite tem que ser baixo de saturada, mas às vezes chega até mais de 20%. Esses azeites aí fake que tem no mercado, que se dizem azeites extra virgem e que não são de fato, tá certo? E esse não, esse mostra o perfil lipídico completo, eu achei bacana, eu queria mostrar isso para vocês. Tá bom? Então vamos pro primeiro azeite. Bom, então existe azeite de todo tipo, gente. Existe azeite que é chamado azeite de oliva simplesmente, azeite de oliva virgem, azeite de oliva extra virgem, azeite feito do bagaço da azeitona, que fica aquele bagaço, aquele resíduo sólido, se espreme de novo na máquina, mede temperatura, faz azeite. Muita empresa usa isso para misturar com azeite de qualidade, permanece com acidez dentro do parâmetro do Ministério da Agricultura, vende como azeite de oliva extra virgem. Isso é péssimo, mas existe. Ok? Então vamos lá. Primeiro azeite que eu vou mostrar a vocês é um azeite chamado tipo único. Isso não deveria ser vendido, porque esse azeite, olha só, ingredientes: azeite de oliva refinado. Preste atenção. Pegou, isso é feito com bagaço da azeitona. Refina, método químico dentro da indústria, misturado com azeite de oliva virgem, não é nem extra virgem. Esse azeite, por acaso, ele tem uma indicação de gordura monoinsaturada, 8,4 gramas. Eu acho que eles estão, digamos assim, estão sendo honestos. Mas não, eu não recomendo. Não recomendo, porque certamente esse azeite não tem a concentração de polifenóis, que é o outro componente bioativo importante no azeite. Então, esse azeite é chamado azeite tipo único. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, está aqui, ó. Não Eu dá acho para que não ver os rótulos. tem. Não Não dá dá para para ver, ler, não tem né? foco, né? É. Eu vou mandar Mas um você vai pouco sobre, lendo falar para um pouco gente. sobre isso. Isso, vamos lá. Esse outro azeite é do mesmo fabricante, de uma outra categoria, esse é chamado de extra virgem. O que é que me surpreendeu? Esse azeite que é misturado, que é refinado, misturado com azeite de oliva, que não é extra virgem, tem os indicadores de gordura monoinsaturada. Mas esse que é dito extra virgem, não. Por quê, hein? Impressionante. Não tem. Só tem a O que acidez. será? Só tem acidez. E os indicadores obrigatórios são os índices de peróxido, por ser uma gordura, pode rancificar. Então, tem os parâmetros do Ministério da Agricultura. Isso é outra coisa, gente. Vocês vão encontrar muito no rótulo dizendo menor índice de peróxido, menor que tanto. Esse é o limite do Ministério da Agricultura. Não deveria ser assim. Deveria ser a tabela dizer limite do Ministério da Agricultura tanto, a medição do meu azeite tanto. Porque aí, índice de peróxido, por exemplo, vai até 20. O azeite, quando você faz ele, às vezes chega a 2, 4 no máximo, um azeite fresquinho. Mas quando você põe na garrafa, depois só Deus sabe como transportou, quanto tempo e como foi tratado esse azeite, pode passar de 20. Compreende? Então, é preciso que o consumidor tenha essas informações, e não tem. Esse aqui, por exemplo, segue rigorosamente a regrinha básica. Menor que tanto e não coloca, e é dito azeite extra virgem. Ok? Azeites que eu mostrei agora a vocês, entre 23 e 28 reais a garrafa. Tá bom? Vamos agora para um azeite de 30 reais. Eu acho interessante, porque tem um fabricante que coloca assim, faz rótulo e diz: azeitonas colhidas ao luar
pelas freiras, monjas do Monte Saint-Michel da França. Meu Deus, isso é uma maior pegadinha. Gente, fuja disso. Não existe. Horário de colheita, dia, se tinha lua, se tinha sol, não tem nada a ver. Rótulo, muito cuidado com rótulo e com embalagem, especialmente de azeite. Esse aqui é um fabricante, não vou mostrar a marca, né? Que usa muito essa estratégia de mercado. Chamar a atenção do consumidor com nomes assim, marqueteiros. Esse, por exemplo, me surpreendeu, é novo no mercado. Como não pode, as feiras devem estar de férias, as freiras, né? Lá do Monte São Michel devem estar de férias, não conseguiram colher o azeite, eles chamaram de ancestral. Putz, o que é que isso tem a ver com azeite? Oliveiras de cultivo tradicional. Uau! Só existem duas técnicas, basicamente, que se faz no cultivo da oliveira. Uma é fazer digamos assim, o controle da umidade do solo, tá certo? Tecnicamente, usando computador e aquelas mangueiras e tal, uma técnica na agricultura, ou esperar que chova. Ainda no mundo, 60% das plantações de oliveiras esperam que chova, e tem um controle, digamos, de precipitação, você escolhe o local para isso. Tá? Então, isso não quer dizer nada, não dizer que é ancestral. Esse aqui é dito extra virgem, é mais caro, porque é ancestral, não tem nada a ver. Esse aqui, por exemplo, não diz absolutamente nada sobre a gordura monoinsaturada. E a acidez do rapaz, por incrível que pareça, contraria a regra do Ministério da Agricultura. Olha só, não está dita na frente, no rótulo frontal. Não deveria estar na gôndola do supermercado. Isso é grave. Não pode. Tem que ter. A acidez tem que estar na frente. Dele está atrás. Está aqui atrás, muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho. 0,5%. Mas muito pequeno no rótulo traseiro. Então, não se pode. Esse azeite não deveria estar na gôndola. E é um grande produtor de azeite conhecido no mercado. Outro problema, a maioria das garrafas de azeite, esse eu estou vendo agora. Esse que eu vou dizer a vocês, eu vi agora. Eu nem prestei atenção. Achei a garrafa um pouquinho diferente, menorzinha e tal, mas nem olhei para isso. Olhei, a acidez não tinha, digo, opa, vou pegar esse cara aqui, que esse aqui eu vou pegar nisso. Mas ele só tem 400 ml a garrafa. 100 ml a menos que o tradicional. A gente tem azeite de 500 ml, 250 e 1 litro. E aí depois passa para 2 litros, 4 litros, 5 litros. Sim. Que a gente não vê no supermercado. Esse cara só tem 400 ml. Uma dúvida também, com relação à garrafa do azeite. Tem que ser uma garrafa escura? Sim. Ok, é ideal. Por quê? O azeite, ele, por ser uma gordura, ele é atacado pela luz, temperatura e umidade. Então, precisa realmente estar bem fechado. Isso é uma coisa importante. Se você demora muito a consumir um azeite, por favor, não mantenha a garrafa aberta, vai oxidar a sua gordura, tá certo? Então, garrafa escura porque protege da luz. Sim, preferencialmente. Mas não é uma necessidade. A luz demora 3 anos para mudar as propriedades do azeite, enquanto que a temperatura e a umidade, o oxigênio do ar, pode demorar 1 mês apenas. Se eu deixar a garrafa de azeite aberta, eu estrago ele no mês. Então, nunca deixe a garrafa quase vazia. Tá? Compre basicamente uma marca que você está acostumado a comprar e eleja melhor suas marcas a partir de agora e procure deixar a garrafa mais ou menos cheia. E se tiver do meio para baixo, tampe bem e guarde protegida do calor e da umidade. Agora, vou mostrar um outro azeite. Esse azeite tem uma garrafa diferente, ó. Parece um pingo, né? Ok? Não vou mostrar a marca. Mas esse azeite já é um azeite 0,2. Esse azeite vem do Chile. É 0,2, mas, surpresa, esse azeite também não tem indicação de quantidade de gordura monoinsaturada em seu rótulo. E agora vamos ao final, o campeão. E esse azeite, realmente, esse azeite aqui é top. Esse aqui tem uma garrafa bem diferente, ó, bem gordinha,
baixinha, tá vendo aí? Tá vendo aí a garrafa dele? Tá vendo? É de 500 Ok? ml. Esse é de 500 ml. Todos são de 500, exceto aquele ancestral. Ancestral. Certo. Certo? Ok? Não é 500 ml. Esse é de 500 ml e esse é um azeite que tem acidez menor que 0,2%. Mas também não coloca acidez no rótulo frontal. O que manda a regra do Ministério da Agricultura. Certo. O local de produção, o volume líquido da garrafa e a acidez tem que estar no rótulo frontal. Esse também não tem. É um azeite de qualidade, mas não tem a acidez. Você vai encontrar atrás. Tá certo? E esse tem. Aí esse tem. Gordura saturada, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas, colesterol. Está completinho isso. Ótimo. Mas me custou 2 vezes o valor do ancestral, por exemplo. Certo? Então é isso. Sérgio, então, para a gente finalizar, né? Eu queria que você resumisse, quem vai ver só esse trechinho da live, quem chegou agora, o que é que a pessoa deve levar em consideração na hora de escolher o seu azeite, no supermercado ou aonde for? Primeiro, esqueça a imagem bonita do rótulo da garrafa. Não olhe a acidez por princípio. Procure a acidez, porque ele vai indicar o frescor do azeite quando for engarrafado. Tem mais essa. Olhe a validade do azeite, porque um azeite engarrafado hoje, daqui 1 ano e meio, 2, já não é mais aquela acidez, aqueles parâmetros mudam, porque é uma gordura, evolui com o tempo. A garrafa não está 100% livre de oxigênio. Ok? Então, vire a garrafa, olhe o rótulo traseiro, procure uma acidez abaixo de 0,3% e uma quantidade de gordura monoinsaturada acima de 9,1 gramas, que representa aproximadamente 70% de gordura monoinsaturada, uma colher de sopa, que é a dose padrão que é determinada para ter no rótulo, na tabela nutricional. É isso. E o preço, gente, o preço está vinculado à qualidade. Isso não tem jeito. Eu não conheço alimento muito bom, rico em nutrientes, saudável e barato, quando a gente faz comparações com, digamos assim, o custo. Porque valor é outra coisa. Alimento precisa ter valor. E valor a gente precisa comparar, né? O que ele está me oferecendo, o quanto eu estou pagando por isso. Então, é preciso tomar muito cuidado. É possível fazer azeite de qualidade no preço acessível por todos? Sim. Eu acabei de fazer no Chile. Infelizmente, foi comercialmente proibido de trazer para o Brasil por uma ação comercial que eu ainda estou estudando se merece um processo sobre isso, porque eu achei um absurdo isso. O meu cliente ser proibido comercialmente de comprar um azeite porque ia ser melhor e mais barato que o grande fornecedor dele de 30 anos. Isso eu acho um absurdo. Mas em outras áreas deve existir, de alimentos também existe isso, deve existir. Com certeza. Muito obrigado, Juliana. Sérgio, a vocês que tiveram a agradeço. paciência, né? Você estava falando que muita gente elogiando, as nutricionistas todas, quando a gente falou, vai ter a live com o Sérgio da Coru, e assim, é unanimidade, né? Todo mundo elogia os azeites, você falou que está sem safra de azeite. É um perigo agora, unanimidade. Da Coru, né? Mas é impressionante, eu escuto muitos elogios do azeite da Coru. E vocês não estão com azeite nesse momento, mas quais são os produtos da Coru? A Coru Brasil é conhecida também, nós somos uma empresa que a gente preza pela qualidade, então a gente tem hoje talvez o grande maior mix de ervas, especiarias e temperos do mundo todo, no mix da Coru, são 36 produtos diferentes de todos os lugares do mundo. Além disso, a gente possui embalagens que são únicas também. Eu próprio fui para dentro da fábrica em Taiwan para desenvolver a nossa embalagem, aquele saquinho meu prateado. Todo mundo acha bonitinho, diferente, né? Não é porque eu gosto de prateado. Ali é uma lâmina muito fina de alumínio incorporado nanocristais de prata. Aí nós somos proibidos de colocar aquilo pela Anvisa no rótulo. Você acredita? Faz um bem danado ao alimento, porque aquilo ali é bactericida e fungicida. Eleva o shelf life, a vida útil, para 1 ano, se bem guardada a nossa erva especiaria. Por isso, nossas ervas especiarias são
coloridas, nossa salsa é verde, sabe? Nossa pimenta é verdadeiramente pura, nosso açafrão, eu compro direto do produtor lá no interior de Goiás, passa por 3 ônibus até chegar na transportadora para poder chegar a gente, entendeu? Então, nós prezamos muito pela qualidade dos meus produtos, embalagem, e isso eu acho que um dia a gente ainda não obteve o resultado que a gente gostaria de ter, mas uma coisa é importante, nós não diminuímos, digamos assim, o nosso mercado. Vai crescendo devagar e sempre. Eu acho que isso é sustentável. E eu acredito que quando você trabalha com respeito ao consumidor, seriedade e respeito à verdade sobre as coisas, nós não somos perfeitos, a gente comete erros e a gente assume quando a gente comete um dia desse. Eu fui na casa de uma pessoa trocar um pacote de tempero. Fui, faço questão de pedir desculpas, houve um erro na nossa produção, tá certo? E foi um pacote de tempero que caiu um pouco de outro tempero junto que não era para ser, tá certo? E era perceptível demais isso, não fazia mal, mas não era exatamente aquilo. A pessoa percebeu pela cor e houve um problema na produção. Eu fui lá e pedi desculpa e troquei imediato. Então a gente respeita muito o consumidor, por isso a gente está crescendo devagar e sempre. E acredito muito ainda nesse negócio, porque a gente trabalha com a verdade e com respeito ao consumidor. Ótimo. Sérgio, tenho certeza que você voltará aqui ao Viver Bem para mostrar essa nova linha de azeites da Coru. Tem uma pessoa que está vendo aí, falou sobre conservação na geladeira. Muito interessante, gente. Conservar o tempero na geladeira, isso está dito no nosso rótulo, tá? Eva Especiaria e Tempero, seja nosso, seja de qualquer outro fabricante, o melhor lugar é a geladeira, porque Eva Especiarias, como azeite, sofre ação da luz, da temperatura e da umidade. Então, fechar bem o pacotinho depois de usar e guardar na geladeira. Geladeira não é cheia de umidade, não, como muita gente diz aí, está equivocado. Isso é ciência. A geladeira, na verdade, é um ambiente seco, troca calor. Tudo que esfria, o ar-condicionado baixa a umidade do ambiente, a geladeira baixa a umidade. O que acontece é que as pessoas não limpam a geladeira constantemente, nem enxugam bem a geladeira. Fica umidade porque deixam água na geladeira. Tem alimentos que liberam água, quando está gelado, abacaxi, por exemplo. Vira um suco, se eu deixar muito tempo na geladeira. Tá certo? A umidade vem daí, não é da geladeira. Então, o tempero tem que ser guardado na geladeira e você vai observar que você vai garantir mais tempo de aroma, cor e sabor para os seus temperos. Guarde na geladeira, por favor. Ótimo. Que bom, Sérgio. Foi um prazer lhe receber aqui. Temos que marcar outras lives, porque é muito conhecimento, né? Para passar em 1 hora. A gente já passou aqui, está fechando quase 2 horas de live. 1 hora e meia, 1 hora e meia. Eu fico muito feliz e agradecido. Eu sou muito apaixonado pelo que faço, sempre foi assim. Tudo que eu peguei fazer na minha vida foi para fazer. Se eu quero fazer, eu devo fazer bem feito. Esse é o segredo que eu coloco para vocês, para tudo na vida. Se vocês tomaram uma decisão de fazer algo, procurem fazer o melhor possível, tá certo? E isso vai dar resultado. Em algum momento vai dar resultado. Sérgio, chegou uma pergunta aqui. Onde encontra as ervas e temperos da Coru? Bom, aí tem vários lugares. Tem a rede de supermercado Nordestão, que tem toda a nossa linha de temperos, e tinha nossos azeites, agora não temos mais, né? Temos na Rede Mais Select, aquela nova loja, que tem ali na Ayrton Senna, lá no final da Ayrton Senna, Cidade Verde. Nós temos na Cocina, que é uma loja especializada em ingredientes João, e alimentos, né? Orientais, lá na Rua São João, bem conhecida em Natal, tá certo? Nós temos também numa rede de empórios de carne, chamado Mercado Prime, que tem 2 lojas, uma na Abel Cabral e outra loja na Afonso Pena, ali no final da Afonso Pena, no Tirol. Temos alguns supermercados agora em Recife, supermercados de bairro. Estamos aí tentando voltar ao mercado do Ceará, que é muito importante para a gente. Já estivemos lá, mas por uma questão da pandemia, uma questão comercial, nós deixamos de vender lá. Estamos tentando expandir. Expandir é muito difícil, porque tem muita competição e a competição não é fácil.
Não é fácil. Mas Não é devagar e só na sempre. base do preço. Não é preço e qualidade, não, sempre não, Uhum. sabe? Tem outras variáveis que entram aí no negócio que a gente fica abismado, mas tô nessa aí, vou Certo. continuar nessa.